como controlar a enxaqueca e reduzir sintomas através da alimentação. Esse é o tema de hoje e a gente vai falar um pouco como foi que a minha história pessoal, como eu cheguei nessa questão, tá bom? Eu vou colocando o título aqui. Vocês vão me dizendo se vocês estão me ouvindo bem, tá? E vão me ajudando a chamar o pessoal para vir para essa live. Quem tá no grupo, já avisa lá no grupo que começou. Boa noite, Nani, Carol, Fabiano. Também tô ao vivo no Facebook. Quando eu olhar aqui pro lado é que eu tô olhando pro Face, tá, gente? Boa noite, Sheila. Vocês estão me ouvindo bem, então, né? Todo mundo deu tchauzinho, fez ok. Eu não vou demorar muito pra gente começar no assunto, não, porque tem muita coisa pra falar. Passarelli, boa noite. Passarelli, tá tudo bem por aí? Legal, gente. Então, vamos lá. Quem aqui é a primeira vez, não me conhece, entrou lá no grupo, mas não viu nenhuma live minha, tá? Eu vou me apresentar. Então, eu sou Mônica Madeira, eu sou terapeuta ocupacional, sou especialista no tratamento de doenças crônicas através da mudança de hábitos de estilo de vida. E quando a gente fala de doenças crônicas, está lá a nossa enxaqueca. E por que eu falo bastante de enxaqueca? Porque eu sou uma pessoa enxaquecosa também, tá? Então, toda essa história corrobora muito com a minha história de vida pessoal. Então, eu vou falar de um ponto de vista meu pessoal, apesar da enxaqueca ser uma coisa muito... Cada um ter de um jeito, a dor afeta cada um de uma maneira diferente, né? Mas eu vou falar o meu caminho, como que eu fui chegar nessa história da alimentação com a enxaqueca, né? Então, quando a gente fala de enxaqueca e estilo de vida, é bom a gente lembrar que a enxaqueca, ela tem um fator comportamental, né? O nosso comportamento influencia na enxaqueca. E grande parte da população hoje, né, dos nossos pilares de estilo de vida, estão pecando na alimentação. A alimentação base da população está muito ruim. Por isso que eu posso falar que a maioria das pessoas que estão com problemas de enxaqueca estão com um estilo de vida inadequado. Se a enxaqueca tá aí, gente, se vocês estão tendo enxaqueca, se vocês estão com dificuldade de controlar, é porque alguns componentes do seu estilo de vida estão inadequados. Quando a gente consegue equilibrar essas coisas, a enxaqueca não aparece tanto. Então, a enxaqueca serve como um termômetro pra gente. Ela é um termômetro, né? Aumentou a febre, opa, sinal de alerta. Então, a enxaqueca apareceu, é sinal de alerta, sempre é. Ela sempre aparece para querer dizer alguma coisa pra gente, tá? Boa noite, gente. Sarita, Regina, Marília, quem tá chegando agora, tá? Então, gente, eu comecei falando da minha história. Eu sou uma pessoa que tem enxaqueca, provavelmente desde bebê. Nasci com ela. Porque, primeiro, que eu não lembro da minha vida sem ter enxaqueca. Né? Eu não tenho memória minha sem enxaqueca. As minhas memórias de infância todas incluem enxaqueca. E a gente tem indícios, a gente sabe que hoje os bebês no primeiro trimestre de vida que choram muito e que você não sabe muito por quê, porque não é fome, não é cólica, não é fralda suja, aqueles bebês que choram muito, e os pais têm enxaqueca, muito provavelmente esse bebê já está tendo algumas crises de enxaqueca, né? Então eu era um desses bebês chorão. Depois, na infância, eu lembro de dormir assim todos os dias à tarde porque tava com dor de cabeça e que eu só conseguia estudar, brincar de manhã. Era tarde, os coleguinhas podiam me chamar, eu não conseguia ir brincar. Eu corria, eu tinha dor de cabeça. A minha mãe disse que sempre que me levava pras festinhas, né, das crianças, dos amigos, eu logo pedia pra ir embora. Eu virava pra ela e falava, mamãe, vamos pra casinha? E então, assim, muito provavelmente já era enxaqueca, mas como eu sempre tive, eu nunca tive uma referência do que era não ter enxaqueca.
Então, assim, eu achava normal. Eu acho que eu perguntei pra minha mãe, quando é que você descobriu que eu tinha enxaqueca, dor de cabeça? Porque eu não falava, né? Então eu fui convivendo com a dor, assim, muito tempo. Até na minha adolescência, quando eu arranjei um namorado, que ele achava muito estranho eu ter muita dor de cabeça, né? Parecia até que era desculpa. E ele falava que nunca tinha tido uma dor. E aí eu falei, é impossível. Ninguém nunca teve uma dor de cabeça na vida. E aí eu comecei a perguntar para várias pessoas, e várias pessoas realmente me falaram que não tinham dor, que não era normal ter dor, né? Mas, assim, eu tinha tantos outros problemas de saúde, sintomas, que é por isso que eu vou falar também dos sintomas. Por que eu cheguei na alimentação, nesse formato que eu falo hoje, né? Porque outros sintomas que eu tinha me incomodavam muito também. E quando eu consegui controlar esses outros sintomas, que eu descobri a resolução para minha enxaqueca, né? E aí eu fui estudar mais a fundo e vi realmente a plausibilidade disso tudo, né? As evidências científicas que a gente tem de realmente como que a alimentação ali, dessa forma, influencia na enxaqueca, né? Então eu achava que era normal, mas ela sempre me atrapalhou, né? E eu vejo que, assim, eu tive sorte no meu trabalho, assim, eu trabalhava em hospital, numa equipe basicamente só de mulheres, onde as pessoas realmente entendiam um pouco mais das limitações de uma dor. Então eu tinha possibilidade de repassar meus pacientes, de ajeitar meu horário para eu poder, quando eu tava com dor, sair e ficar num quartinho escuro. Mas eu coloquei nos stories, quem participou dos stories aqui, que eu coloquei no domingo, perguntando para as pessoas como que a enxaqueca afeta a vida de vocês. E a maioria falou, muita gente falou de trabalho, falou que já foi mandada embora por conta de ter que faltar no trabalho, pessoas que rendem menos no trabalho. E aí é que tá, né? Eu podia achar que eu podia tocar a vida fazendo tudo com a dor. Mas será que eu fazia bem feito? Né? Será que eu conseguia, né, ter todo o potencial, ter toda a produtividade que eu poderia ter se eu não tivesse dor? Né? Uma das pessoas falou lá na caixinha, não me limita, porque eu faço mesmo com dor. E era o que eu fazia. Mas quando eu percebi que eu poderia ter vida, né? Eu só não me sentia doente, né? Mas eu não me sentia assim, disposta, com vitalidade, sabe? Pra ter, assim, satisfação com a vida mesmo, felicidade. Eu falo que esse é o ponto final do tratamento da enxaqueca. Por isso que eu falo, não é só a gente reduzir a dor, a gente precisa ter satisfação em viver. A enxaqueca tira dias da nossa vida, né? Tira a vida dos nossos dias, quer dizer, né? Ela tira a nossa vida. Então, hoje, eu tô falando pra vocês de um lugar de uma pessoa que sabe o que é ser saudável. E não só não estar doente, não só não ter dor. E eu consigo controlar as minhas crises, né? Então, eu tenho o controle delas. Eu sei que se elas apareceram, é por alguma coisa que eu realmente não pude ter o controle. E mesmo quando elas aparecem, elas vão embora rápido. Por quê? Eu diminuí a minha sensibilidade para dor. Então, quando a gente está muito sensível, quando a gente está com a alimentação muito inadequada, a gente fica sensível à dor. Então, e sensível aos gatilhos também. Então, uma luz que antes poderia te incomodar, se você tá com uma alimentação que tá deixando você sensível, seu cérebro sensível, você vai ficar muito mais sensível àquele barulho, àquela luz, àqueles gatilhos, né? Às vezes você consegue, quando você regula a sua alimentação, você regula ali o seu nível de sensibilidade, assim, basal, e aí você consegue suportar melhor os gatilhos, tá? Beber uma água. Então, pra quem não sabe a minha história, eu já contei ela faz muito tempo, tô contando de novo, pra vocês entenderem esse caminho, tá? Então, parte importante do tratamento da enxaqueca é a gente saber quais são os nossos limites. E, inclusive, os limites alimentares, que muitas vezes vocês vão perceber que eles são individuais. Eles não são iguais para todo mundo, tá? Então, como é que eu cheguei nessa história da alimentação? Primeira vez que eu ouvi que a alimentação podia estar influenciando alguma coisa para mim, eu tinha já uns 15 anos de idade. Que foi quando
eu já tava, né, tinha menstruado, e aí começou aquelas crises piores por conta do ciclo menstrual. Isso é muito normal acontecer também, né? A gente tem um padrão de crise depois que a menina menstrua, fica pior, né? Mas aí associaram com a lactose. Tirei lactose, não funcionou nada. Eu continuava, gente, além da enxaqueca, eu tinha, desde criança, tá? Eu tinha muita infecção de garganta, muita. Eu tomava antibiótico todos os meses. Eu era internada direto com febres muito altas. Eu fiz cirurgia para tirar a amígdala, não funcionou nada, porque eu comecei a ter faringite em vez de amidalite. Isso tudo, eu demorei anos para descobrir que era refluxo. Eu tinha muito refluxo gastroesofágico e aquilo irritava minha garganta, eu tinha infecção. Então já era relacionado à alimentação. E o uso abusivo de antibiótico levou a uma desbiose intestinal que me trouxe para o lugar onde eu estou hoje, onde eu tenho diversas restrições alimentares. Eu tenho muitas restrições alimentares que eu não posso mesmo abrir muita exceção, porque, gente, é uma coisa crônica, né? Que foi construída desde cedo. Então, assim, na minha primeira infância, que é um momento crucial pra gente formar uma microbiota saudável, eu tava tomando antibiótico. Então, eu reconheço esses limites pra mim, eu reconheço que nem todo mundo tem tantas limitações. Mas que, num primeiro momento, a gente precisa, às vezes, enxugar a alimentação pra gente conseguir perceber o que faz mal, o que não faz, né? Então, eu tirei a lactose, melhorou nada. Eu continuei tendo alergia de pele, muita rinite. Acordar de manhã e uns 30 espirros direto. Eu ia na alergia de pele, eu ia no dermatologista. No inverno falava que era alergia do inverno, no verão falava que era alergia do verão, na primavera era alergia do pólen e ninguém resolvia o problema. Isso também tem origem alimentar. E aí, assim, depois, quando eu tava com uns 28 anos, acho que foi quando eu casei, eu comecei a ter muitos sintomas gastrointestinais mesmo, de enjoo, de muito vômito, de muita vômito com diarreia, com calafrios, e eu passava horas e horas e horas passando mal. Eram mais de 3 horas direto passando mal, suando frio. Eu tinha que arrancar a roupa toda e ficar no banheiro, assim, sentada na privada com um balde na boca. Era uma coisa horrível. Aí, assim, não teve jeito, assim, tive que correr atrás para achar o que era aquilo. E apesar de eu sempre ter tido momentos, assim, que tinha, né, uma distensão abdominal, vocês viram minha foto hoje? No feed, eu postei foto, não, vídeo da minha barriga inchada, como que ela fica quando eu como coisa que não deve. E aí depois eu vou falar o que é, porque as pessoas estavam curiosas para saber o que é. E aí, então, gente, eu descobri que a medicina tradicional não conseguia resolver o meu problema. Ninguém sabia o que era aquilo e eu, por conta própria, fui procurar. E aí cheguei na questão do glúten. Aí fui atrás, ninguém falava muito de glúten, estava começando a falar um pouco mais de glúten. Os médicos achavam que era moda, coisa de moda, ninguém queria investigar. E no fim das contas, eu descobri realmente que eu tenho doença celíaca, que é uma doença autoimune, uma doença que afeta o intestino, né? E que eu crio anticorpos contra o meu próprio corpo comendo o glúten. E em decorrência de muito tempo sem diagnosticar isso, eu já tinha desenvolvido tireoidite de Hashimoto e vitiligo. Então, que são outras 2 doenças autoimunes. Então, assim, eu tirei o glúten, eu melhorei naquela época da água pro vinho. Em uma semana que eu tirei o glúten, eu melhorei muito, porque eu tava passando mal todos os dias. E aí, naquela época, eu tirei o glúten, melhorei muito. E a Vils tá falando, parece barriga de gravidez. Fiquei impressionada, você não foi a única, viu? Não foi a única, parece mesmo. Mas é gases, gente, gases, aquilo são gases. E aí vocês vão entender, eu vou falar um pouco por que dá esses gases, né? Mas, então eu tirei o glúten.
E aí melhorei muito dos sintomas gastrointestinais que eu tava tendo, né? Aquele refluxo que eu tinha já desde pequena já era glúten, mas, né, não era uma coisa que se investigava. E aí eu melhorei bastante, mas eu continuei tendo sintomas de tiroidite de Hashimoto. Tinha muito cansaço. E o cansaço, gente, ele vem tanto da enxaqueca quanto do Hashimoto, né? Eu continuava tendo dor de cabeça. Por quê? Eu tinha tirado o glúten, mas aí eu tava consumindo ainda, assim, pão com glúten, com glúten não, sem glúten, né? Pão sem glúten, macarrão sem glúten, pizza sem glúten. Tava consumindo tudo, né? E aí que eu cheguei na história da low carb. Voltei, gente. Vocês estão me vendo? Diz que a minha conexão tava ruim. Voltei, dá um ok pra mim se eu voltei. Dá um ok, gente, se vocês estão me ouvindo de novo. O vídeo foi pausado por baixa conexão. Vai ser vídeo... Olha, Vilma, o vídeo vai ficar salvo se o Instagram colaborar. Vocês viram que ele trava, às vezes ele desliga de uma vez. Agora vocês estão me ouvindo, né? Ah, que bom. Então vamos continuando a história. Eu tava falando falei do glúten, aí eu falei que continuava tendo os sintomas da tiroidite, né? Por que dá os gases eu já vou falar, tá? E os gases, gente, pode ser devido, sim, à doença celíaca, mas eu não consumi glúten. Aquilo acontece quando eu consumo glúten. Pessoas que não têm doença celíaca também podem ficar com a barriga daquele jeito, sem consumindo as coisas que eu vou falar aqui, tá? Então, só pra eu finalizar essa história aí, como é que eu cheguei na alimentação enxaqueca, é o seguinte, como eu continuava, tirei o glúten, melhorou, mas eu continuava melhorou sintomas gastrointestinais, né? Mas aí eu continuava tendo ainda outros sintomas e dor de cabeça. Cansaço, principalmente por conta da tireoide. E eu ia mais uma vez, ia nos médicos, todo mundo queria me dar, falava que não tinha o que fazer para tiroidite, tinha que esperar ela piorar para começar a tomar remédio. Olha a situação da nossa medicina tradicional. E eu falava, não é possível que eu não possa prevenir nada, né? E comecei a estudar, cheguei no blog do Dr. Souto, na low carb, comecei a fazer low carb para melhorar das doenças autoimunes. Melhorei muito, 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 muito. Eu fiz a remissão dos meus anticorpos, né, da tireoide. Eu não trato hoje não faço reposição hormonal, estão controlados com alimentação. Mas depois, aí sim, eu continuava tendo, às vezes, uma distensão abdominal, algumas crises de enxaqueca que duravam 5 dias direto, dia e noite, de eu dormir e acordar, 120 horas duram as minhas crises, né? Duravam, porque faz uns 7 anos que eu não tenho mais, graças a Deus, uma crise dessa de 5 dias. Então, foi quando eu cheguei na medicina funcional, que fala dessa relação do intestino com o cérebro, né, e que fala da questão dos cereais, das leguminosas, de outros alimentos que mesmo numa dieta low carb, às vezes entram, mas para quem tem enxaqueca, quem tem doença autoimune também, não são muito indicadas, né? Então, eu fui chegando nessa história de como que o cérebro e o intestino estão ligados, e por isso que muitos sintomas que a gente nem imagina estão relacionados com a enxaqueca. Então, assim, a enxaqueca é um termômetro, mas outros sintomas também são. E aí, quero que vocês me digam aí. Ansiedade. Quem tem? Mudanças bruscas de humor, cansaço, problemas de pele, pode ser eczema, pode ser acne, pode ser olheira, memória ruim, insônia, queda de cabelo, desejo por comer doce. Vocês têm alguns desses? Se vocês responderam sim para mais de 3,
vocês provavelmente estão sofrendo, o intestino de vocês está sofrendo. E esse é um testezinho só rápido para vocês começarem a pensar. Por isso que o título da live é aliviar sintomas também, porque a gente quer estar vivo, ter satisfação com a vida, a gente quer qualidade de vida. Então, a gente precisa eliminar os outros sintomas. E quando a gente foca em tudo de uma vez, a gente consegue. Olha só. Sim para mais de 3. Eu, sim. Todos. Ai, Silvia! Então, gente, esses são alguns sintomas. Tem mais de 70 sintomas associados. Quem quiser, quem tiver lá no grupo do WhatsApp, eu vou mandar no fim da live, a gente acaba umas 8, às 8h20, eu mando lá no grupo do WhatsApp a avaliação para vocês fazerem. Por quê? Essa avaliação vai dar um norte para como é que tá a saúde de vocês e o quão severo vocês precisam ser, assim, na dieta. Quanto maior a pontuação, aí amanhã eu volto e falo da pontuação, pode ser, né? Aí, assim, quanto maior a sua pontuação, mais indica que você precisa enxugar a alimentação para descobrir, para poder controlar, tá? Eu tenho tudo isso um pouco mais. Oh, meu Deus, Edivanda, Suzy tem mais de 3. Então, gente, lá, nessa avaliação são mais de 70 sintomas. Eu vou mandar o link no grupo do WhatsApp, tá? Que tá no link da bio. Quem não tá no grupo, entra lá, que aí eu mando. Dá tempo de acabar a live, vocês entrarem, aí eu mando lá no grupo, tá? São mais de 70 sintomas que estão relacionados com enxaqueca e que às vezes a gente nem imagina. Isso porque eu não falei nem dos sintomas gastrointestinais, que quem tem enxaqueca tem mais sintomas gastrointestinais do que esses que eu falei, né? Então, é o que eu falo, a gente não precisa parecer doente para estar doente. Às vezes vocês vão responder e vão ver que vocês têm um monte de sintoma e que vocês nunca tinham relacionado isso com a enxaqueca, e às vezes vocês têm há tanto tempo que acham que é normal. Por exemplo, gases. Gente, não é normal a gente ter gases o dia inteiro. Não é normal a gente ter flatulência o dia inteiro. Isso não é normal. Então, mas muita gente acha que porque é comum, porque tem há tanto tempo e nunca parou para pensar que isso não era normal, que isso é um problema. Arrotar é outra questão que não é normal. A não ser que você não tenha tomado uma água com gás, né, alguma coisa assim. Mas arrotar durante o dia não é normal, é refluxo, tá? Então, isso tudo está relacionado, esses sintomas são relacionados porque esse eixo cérebro-intestino. E eu falei outro dia aqui para vocês de como o cérebro de quem tem enxaqueca é um cérebro primitivo. É um cérebro que não está adaptado à nossa comida moderna, né? A nossa comida industrializada. Então, esse cérebro e esse intestino, eles estão conectados pela mesma rede neural ali, né? Os neurônios, eles estão conectados. E, gente, 80% da informação é de baixo para cima. Só 20% é informação de cima para baixo. Ou seja, a influência do que acontece no nosso intestino, no nosso cérebro, é muito, muito grande. E o que tem lá no intestino, né? Além dessa rede neural, quem é que controla essa comunicação através dos neurônios? É a nossa microbiota intestinal. E a microbiota intestinal, ela é formada por bactérias, por fungos, por vírus, protozoários, parasitas, um monte de bicho que mora ali no nosso intestino. E eles se alimentam do que a gente se alimenta. Então, tudo que a gente come influencia diretamente ali essa microbiota. Então, eles vivem numa guerra entre eles, mas geralmente em equilíbrio, né? O mocinho mata o vilão mata o mocinho, e eles estão ali em equilíbrio. A gente precisa delas, né? Em equilíbrio. O problema é que quando a gente come coisas que irritam essa microbiota, o intestino, inflamam o intestino, fermentam o intestino, a gente altera a composição dessa microbiota intestinal. Por isso que dá gases, entendeu? Porque a gente são as bactérias que estão comendo e fermentando e fazendo gases. Então, por isso, essa é a relação ali daquele barrigão que eu mostrei, que parecia barrigão de grávida. Porque são as bactérias fermentando. Quando eu tenho muitas bactérias, vamos colocar assim, do bem e do mal, não é bem assim que acontece, mas assim, quando a gente
come algumas coisas, principalmente carboidratos refinados, açúcares, aditivos químicos, a gente está alimentando esse microbioma aí do mal, né? Esse microbioma que faz mal. E às vezes eles vão migrando. Eles têm que estar lá no intestino grosso, eles sobem para o delgado, às vezes para o estômago, causando problemas estomacais, H. pylori, a própria gastrite. Então essa microbiota começa a se reproduzir, esses fungos, essas bactérias, de uma maneira errada e começam a ocupar lugares errados, né? Então elas começam a se proliferar na nossa pele, por isso é que dá essas alergias de pele, por isso que dá espinha, enfim. Então, essa conexão aí do intestino com o cérebro é regulada por essa microbiota. Então, a gente precisa cuidar do que a gente come, porque a microbiota come o que a gente come. Ela se alimenta daquilo que a gente come, certo? Me assusta quando você fala dos cereais, parece que não sobra nada. Calma, gente, sobra. Dolores está perguntando como entra no grupo. Na hora que acabar a live, Dolores, você vai na minha bio, tem um link lá, é só você clicar que você vai acessar o convite para o grupo, tá bom? Eu posso comer alimento, se eu posso comer alimento fermentado? Não. Mas como eu falei, eu tenho muita restrição, tá, Renata? E sabe o que eu comi naquela foto que vocês ficaram perguntando o que era? Berinjela. Berinjela em mim dá uma reação assim absurda. Por quê? Ela é de um grupo de alimentos, de plantas, que tem alguma relação sim com permeabilidade intestinal, que é quando a gente, esses micro-organismos, né, eles deixam a nossa parede intestinal vazar coisas de dentro do intestino para fora. Isso é um dos problemas que dá gases também, né? A permeabilidade intestinal. Então, o intestino, gente, ele tem que ser um tubo fechadinho para entrar o alimento, a gente fazer a digestão e sair o cocô. O problema é quando a gente come algumas coisas que fazem essa junção se abrir e aí coisas que eram para sair nas fezes estão indo para o seu corpo. E essas coisas começam a inflamar, começam a causar uma inflamação corporal. Essa inflamação corporal, assim, ela começou ali no intestino, mas o seu corpo como um todo começa a criar anticorpos para lidar com aquilo, substâncias pró-inflamatórias para lidar com aquilo, e essas substâncias excitam o nosso cérebro. Essas substâncias, elas excitam um cérebro que já é excitado. O cérebro de quem tem enxaqueca, ele já é mais excitado do que o cérebro das pessoas que não têm enxaqueca. Então, qualquer coisinha que excita ali nosso cérebro, a gente precisa sim cuidar. E sim, alguém falou dos cereais. Cereais são uma dessas coisas. Dermatite atópica da minha filha. Tem muita. Dermatite atópica tem muita relação com alimentação. Você faz cetogênica, mas ela ela é mais liberada. Bom, vamos ver, Thaís, se a gente consegue chegar numa conclusão aí, tá? Porque eu vou apresentar para vocês amanhã a solução disso, né? E essa solução serve para todo mundo, né? Serve para criança, para adulto, para o marido, para mulher que tá grávida, tá? Não tem contraindicação. Então, falamos do microbioma, falamos dessa relação que tudo que irrita, fermenta, inflama no seu intestino vai afetar, né, o seu equilíbrio da sua microbiota, que vai afetar o seu cérebro. Então, eu falei do cérebro ancestral, que é o cérebro de quem tem enxaqueca. A gente tem um cérebro que é sensível ao estresse, gente. Nós éramos, quem tem enxaqueca, né, nossos ancestrais eram provavelmente os líderes da tribo, eram as pessoas que iam na frente para proteger a tribo. Então, é um cérebro que ele está sempre ligado ao alerta, ao perigo, por isso ele está sempre excitado, mesmo em descanso, né? Então, a gente tem que evitar excitar e estressar ele mais, e a comida moderna estressa. Comida moderna, primeiro, aí a gente vai entrar nos pilares. Quais são os pilares da alimentação de enxaqueca?
Primeiro de tudo quanto mais fresco o alimento, melhor. Então, assim, tudo que for embalado, tudo que tiver rótulo com escrito ingredientes, tudo que nesses ingredientes tiver corante, aromatizante, estabilizante, adoçante, que mais? Nitritos, nitratos, glutamato monossódico, né? Essas coisas vão estressar. E essas coisas, normalmente, gente, são gatilhos alimentares. Aí a gente entra num outro problema da medicina tradicional, que normalmente você vai no neurologista e você sai lá com um papelzinho. Não pode comer isso, isso, isso e aquilo. E normalmente ele está falando dos gatilhos mais conhecidos, né? A gente sabe de alguns gatilhos mais conhecidos, que são justamente esses aditivos químicos, o glutamato monossódico principalmente, a cafeína, mas enfim, essas questões já estão um pouco mais ultrapassadas, porque o gatilho é assim, você comeu e em pouco tempo você teve uma crise. Mas tem alimentos que estão relacionados com a causa, diretamente com a causa da enxaqueca. E aí é que está a diferença de você tratar com a alimentação e você tratar com o remédio. Porque a alimentação ela vai atingir a enxaqueca na sua causa direta. Enquanto que o remédio, ele alivia sintomas, ele não age na causa. Porque a gente sabe muitas coisas como que a enxaqueca acontece, a gente não sabe tudo. E a gente sabe que não existem remédios específicos para enxaqueca, né? A gente tem hoje os anticorpos monoclonais, que eles fazem? Eles impedem a transmissão da dor para o cérebro, né? Eles cortam essa comunicação, não deixa o cérebro transmitir a dor para o cérebro. Então, ele está aliviando um sintoma. Na hora que você parar de tomar ele, volta, né? É igual quando você tem febre. Febre, gente, é um sintoma. Aí você toma um antitérmico, o antitérmico faz o quê? Ele vai aliviar a febre. Mas e a causa daquela febre? Né? Se você tá com febre porque tá com uma unha encravada, por exemplo, e a unha tá infeccionada, você tá tendo febre. Se você só tomar o remédio para eliminar a febre, não vai ajudar a resolver a causa, que é a unha encravada. Você tem que agir na causa para resolver a febre, né? Lógico, aliviar sintomas é importante, porque, né, por exemplo, aliviar o desconforto de uma febre é importante para a gente estar um pouco mais animado, um pouco mais, um bem-estar um pouco melhor. Mas, a longo prazo, não vai resolver o problema. E o remédio faz isso. O remédio para enxaqueca, gente, ele não resolve. E por isso que muita gente fala para mim, Mônica, mas eu já tentei de tudo para tratar a enxaqueca. E não dá certo. Normalmente, quando a pessoa fala isso, ela tá falando de remédios. Tá falando de tratamentos medicamentosos, né? Então, já tentou Naramig, já tentou topiramato, já tentou Botox, que, aliás, foi uma coisa que eu já tentei e não funcionou. Então, assim, normalmente a pessoa tá falando de recursos medicamentosos para enxaqueca. Não tá falando de mudança de estilo de vida, não tá falando de alimentação. Então, a gente, para tratar, muitas vezes, sim, precisa unir as duas coisas, né? Principalmente se a sua enxaqueca tá muito descontrolada, tá muito grave. No começo, precisa de uma medicação. Mas você não pode se segurar nela para sempre. Você tem que fazer as mudanças de estilo de vida para você não precisar depender da medicação, né? Então, a comida, ela vai direto na causa da enxaqueca. Ela resolve, assim, quais são os mecanismos envolvidos na causa da enxaqueca que estão relacionados com a comida. São a disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, aí são nomes mais técnicos, mas são as causas mais recentes que a gente descobriu na enxaqueca, né? Disfunção na mitocôndria, o estresse oxidativo causado por essa disfunção da mitocôndria. E quando a gente fala estresse oxidativo, é estresse das células, nível celular, que é causado também pelo nosso estresse maior, né? E uma falta de habilidade do nosso corpo, de quem tem enxaqueca, de metabolizar a glicose, que é o açúcar contido nos alimentos. Por isso, também, que a gente precisa controlar a ingestão de carboidratos. E isso é o segundo pilar
da alimentação anti-enxaqueca? O primeiro pilar é quanto mais fresco o alimento, melhor. O segundo pilar, então, é realmente a moderação dos carboidratos. Porque não é só o açúcar de mesa, que, aliás, nem existia na época dos nossos antepassados nômades. Não é só esse açúcar que causa glicose, que aumenta o açúcar no sangue, né? Mas o consumo de farinhas refinadas, de todos os tipos. Por isso que eu não melhorava. Principalmente a farinha de trigo, mas por isso que eu não melhorava, porque eu mudei da farinha de trigo para farinha de arroz, para fécula de batata, para amido de milho, que é farinha branca do mesmo jeito. Então, ela é mais alta em carboidratos do mesmo jeito, né? Ela só não tem o glúten. Por isso que muita gente fala assim, basta só tirar o glúten, aí você substitui tudo por sem glúten. Não resolve. Então, realmente, a gente precisa cuidar dos carboidratos. Vamos lembrar aí vamos pensar, o cérebro de quem tem enxaqueca é um cérebro ancestral, primitivo. Então a gente tem que lembrar como que era a comida nos primórdios. Vamos lembrar dos primórdios mesmo, assim, quando a gente era nômade, quando a gente caminhava, a gente não tinha lugar, né, onde a gente estacionava e parava. Então a gente não tinha agricultura. Então cereais, leguminosas, né, tudo que a gente planta hoje, a gente não tinha, né? A gente não tinha feijão, arroz, aveia, painço, quinoa. Bom, quinoa nos Andes depois de um tempo teve. Mas a gente só começou a consumir essas coisas quando a gente parou e começou a plantar. Quando a gente era nômade, não. Então a oferta dessas coisas era muito pequena. E hoje em dia elas estão abundantes na nossa mesa, né? Todo dia brasileiro é arroz e feijão no prato, né? E isso foi uma das coisas que as pessoas mais erraram quando eu perguntei nos stories esse dia o que era saudável e o que não era pra você. Porque muita gente fala assim, mas Mônica, eu já como saudável. Por que eu ainda tenho crise de enxaqueca? Porque pode ter esses errinhos aí. Você tá achando que é saudável, mas pra quem tem enxaqueca não é. Porque o conceito de saudável também é muito amplo. Você tem que saber o que é saudável para quem é diabético, para quem tem alguma doença, outra doença, para quem tem enxaqueca, para quem quer emagrecer é uma coisa, para quem, sabe, assim? Então, o que é saudável para quem tem enxaqueca, né? Então, esses grãos, as leguminosas, qual é o problema deles? Eles não digerem bem. Eles ficam ali no nosso intestino irritando a nossa flora intestinal. Por quê? Porque ela quer sair do jeito que entrou. Quem come um milho inteiro, por exemplo, engole um milho inteiro, você já reparou quando você vai no banheiro depois? Não sai ele inteiro no cocô do mesmo jeito? Por quê, gente? Os cereais, grãos, leguminosas, sementes, eles querem cair na terra e germinar. Eles não querem ser digeridos, comidos. Por isso que o boi é o ruminante. O boi consegue digerir essas coisas, por quê? Não cai lá no estômago dele, volta pra boca, ele mastiga de novo, ele engole. Aí aquilo volta pra boca, ele mastiga de novo, engole. A gente não faz isso. E então a digestão dessas coisas é muito mais lenta. E o intestino do boi, por exemplo, é muito maior que o nosso. Então aquela coisa fica muito mais tempo rolando ali, por isso ele consegue digerir. A gente não, nosso intestino é curto perto dele, a gente não rumina, aquilo não fica voltando e a gente mastigando. Então essas coisas tendem a passar no nosso intestino, irritando o nosso intestino. Porque elas querem sair inteiras nas nossas fezes para cair e na terra e germinar. Isso é a natureza, a lei da natureza. Não tem passarinho, não faz isso? Né? O passarinho não come uma frutinha aqui e vai fazer cocô lá e leva a semente. É isso, para isso que os leguminosas e cereais fazem. E às vezes, gente, castanha entra aí também, tá? Quando a castanha é a semente, acontece o mesmo problema. Por isso que muita gente também pode ter crise de enxaqueca com as castanhas, tá? Então, o que acontece? A própria planta tem ela tem substâncias que a gente chama de antinutrientes nela para evitar que ela seja digerida. Então, essas substâncias vão irritando o nosso sistema nervoso central e causando enxaqueca. Mas isso
não acontece como acontece com um gatilho, por exemplo, de você toma café e aí tem enxaqueca em seguida. Isso é uma coisa, gente, que vai acontecendo aos poucos e a longo prazo. Você fala assim, Mônica, eu sempre comi feijão, nunca tive problema. Agora eu tô tendo? Porque foi acumulando a longo prazo, tá? Milho me dá diarreia, olha aí. Não posso comer castanhas, olha aí. Muitos antinutrientes. Todos os grãos tem, né? Sim, todos os grãos, Thaís. Camila tá cozinhando milho agora, ai meu Deus. Você come o que no café da manhã no lugar de arroz e macarrão? Bom, já não comia arroz e macarrão no café da manhã, né? Antes eu comia pão, leite. Gente, eu tomava 1 litro de leite por dia. 1 litro. Com Nescau, claro. Não podia falar marca, não sei. Aquela coisa era leite com açúcar o dia inteiro. Mas enfim, hoje eu como basicamente ovos. Eu amo ovos, eu não enjoo de ovos, tá? É basicamente herpes, sim, tem tudo a ver, tá? Herpes, aftas. A herpes, ela é um vírus que mora na gente, que quando a gente tá com a imunidade mais baixa, ele ataca. E a imunidade vem da onde, gente? Vem do intestino. O intestino é o nosso órgão que cuida do nosso sistema imunológico. Por isso que quem tem doença autoimune precisa cuidar do intestino para cuidar das doenças autoimunes, tá bom? Então, e se colocar os grãos de molho? O que acontece? Eu até faço essa sugestão de você tem que para você saber se o negócio faz mal para você, você precisa tirar 100% e depois acrescentar e sentir o efeito daquilo. Você pode deixar de molho para tirar os fitatos, né? Que tem nesses nutrientes. Normalmente um molho muito longo, não um molho que a gente costuma fazer. E aí, um molho de 48 horas, tem 2 horas, você pode fazer um molho até aquilo germinar para você cozinhar. Mas não garante que aquilo tenha tirado todos os antinutrientes. Eu já testei, porque eu amo feijão. Gente, amo feijão. E de vez em quando eu vou lá e testo para ver se eu tô conseguindo suportar. E as últimas vezes não deu certo. Mesmo eu fazendo um molho de 72 horas no meu feijão, trocando aquela água, eu cozinhei e passei mal depois. Então, isso é uma questão de sensibilidade individual. Não indico que seja consumido todos os dias. Mesmo que você consuma, não sinta nada, não é uma coisa para comer todos os dias. Então, é uma coisa para ser exceção. Então, gente, a segunda regra é isso, tá? É você moderar nos carboidratos e nas exceções. Então, assim, você vai abrir uma exceção é exceção. Não é para ser exceção todo dia, exceção uma vez na semana. Então, você começa a fazer umas receitinhas. Vou comer açúcar só um pouquinho, um dia. Mas aí, assim, quando a exceção virou regra, não é mais exceção. E o terceiro pilar é constância. Por quê? Não é dieta, gente. É mudança de estilo de vida. Porque dieta, você imagina que é uma coisa que você começa e para. Pra você, se você tem enxaqueca, você começar e parar, no que você parar, a enxaqueca volta. Porque isso tá relacionado com a causa da enxaqueca. Então, muitas pessoas fazem uma troca alimentar e depois voltam a comer como antes e aí a enxaqueca volta. É por isso que vocês têm que entender que cuidar da alimentação tem que ser prioridade para vocês, tá? Então, eu falei aí dos grãos, cereais e leguminosas. Leguminosas, vocês entendem tudo que é? Leguminosa, gente. Leguminosa, feijão, tudo que nasce em vagem. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, amendoim. Amendoim não é castanha, é leguminosa, ele nasce em vagem. Então, isso são as leguminosas. Os cereais, os grãos, entra milho, arroz, painço, quinoa, aveia. Aveia é um grande problema também, porque ela entra em outra questão, tá? Que são a questão das proteínas mal digeridas. A proteína da aveia é uma proteína que a gente digere muito, muito mal. Lembra?
o alimento tem antinutriente. Ele tem antinutriente, ele não só não digere muito bem, como a gente não consegue absorver os nutrientes que tem no próprio alimento. Então, aquela proteína que tem na aveia, que muitas vezes vai lá, a gente come, porque é rico em proteína, tem aveia. Você não absorve aquela proteína daquela aveia. E a proteína da aveia, ela tem uma estrutura molecular muito parecida com a proteína do trigo, que é o glúten, que é outra coisa que quem tem enxaqueca digere muito mal. Na verdade, todo mundo digere mal, tá, gente? Mas que para quem tem enxaqueca, o malefício é ainda maior. Então, quando a gente come, nosso corpo às vezes não entende a diferença entre avenina, que é a proteína da aveia, e glúten, que é a proteína do trigo, tá? Então, essas são as proteínas mal digeridas. Onde mais tem proteína mal digerida? No leite. Muita gente fala assim, mas eu não tenho intolerância à lactose. Mas o problema do leite não é só a lactose, porque a lactose é o açúcar do leite. O leite tem caseína, que é a proteína do leite, que a gente também não faz uma boa digestão dele. E se a gente for pensar o tanto de leite que a gente consome hoje em dia, o tanto de derivados de leite, né? Queijo, requeijão, manteiga, danones diversos, né? Você olha na prateleira dos mercados, tudo tem leite, né, gente? Até no pão, aquele pãozinho macio que você compra tem leite. Leite em pó, pior ainda. Então, se a gente for lembrar, vamos voltar lá nos nossos ancestrais, no homem nômade, ele não tinha essa oferta de leite também. Pensa que o leite, a vaca só tinha leite quando ela tinha um bezerro. Vaca, gente, ela fica 12 meses prenha. Você espera 12 meses para vir um bezerro e você poder pegar o leite que o bezerro não bebeu. Então não era uma oferta tão grande de leite, mesmo que a gente consumia muito menos. Outra coisa que a gente não consumia tanto é fruta. Fruta, gente, vocês ficaram assustados quando eu falei que salada de fruta não era bom para quem tem enxaqueca. A gente come muita fruta. A fruta de hoje é muito doce, porque ela é geneticamente modificada para... Meu Deus, voltei. Então a fruta foi geneticamente modificada para ser mais doce e ela não era doce assim, desse jeito, tá? A gente também não tinha, a gente só consumia, a gente era nômade, a gente andava. A gente só consumia a fruta quando era a época da fruta. Hoje a gente planta fruta e a gente consegue fazer ela nascer mesmo quando não é época dela, né? Você vê morango, tem morango no mercado o ano inteiro. Sendo que o morango é de uma época fria, é para nascer só no frio, mas a gente consegue plantar morango e fazer nascer morango o ano inteiro. A gente não tinha isso quando a gente era nômade, né? A gente não tinha essa abundância de frutas. E fruta metaboliza como açúcar também. Então, a gente tem que lembrar que o açúcar é o pior veneno para o cérebro. E o nosso cérebro tem dificuldade de metabolizar esse açúcar. Todo o açúcar. Que vem do açúcar da cana, que vem do açúcar da fruta, que vem do açúcar dos carboidratos, das farinhas, de tudo que é feito com farinha, tá? Chia, gente, chia é um problema. Chia, linhaça, são sementes também. A gente também precisa deixar eles de molho para consumir. E quem tem intestino preso, não indico usar, tá? Para começar. Sim, as nossas frutas foram todas geneticamente modificadas. Depois vocês buscam no Google. As frutas ancestrais, tem nada a ver com o que era hoje. As frutas foram, os caroços, nem sei. O caroço foi diminuído para ter mais polpa e essa polpa ter mais açúcar. As frutas ancestrais tinham um caroço muito grande e elas eram mais amargas, tá? Então falei das frutas, dos cereais, leguminosas, dos carboidratos. O açúcar, gente, em si, o açúcar branco, ele é o pior de todos, porque ele é uma substância que a gente criou, não existe naturalmente na natureza, então ele não é fresco, né? Quanto mais fresco, melhor não é. Ele vicia as nossas papilas gustativas, fazendo a gente querer só ter esse paladar infantil, que a gente só quer comer doce, só quer se agradar com a comida, né? E faz até a gente ter dificuldade de comer comida de verdade, porque a gente só quer aquela coisinha doce, o danoninho, ou coisinha, sabe? Então, o açúcar realmente ele causa um efeito de vício no cérebro. Eu postei esses dias, ele
ele acende ali no nosso cérebro as mesmas áreas relacionadas a vício de drogas. Então, ele realmente vicia, tá? E os fermentados? Fermentados, no geral, fazem mal para quem tem enxaqueca, né? Queijos fermentados, leite fermentado, pão fermentado, tudo isso que fermenta. As próprias leguminosas fermentam no intestino também. Por isso que a gente come feijão e fica com gases depois, né? Eles estão fermentando ali no intestino. E isso tudo altera essa nossa microbiota intestinal, altera essa comunicação do nosso intestino com o nosso cérebro. Os nossos neurotransmissores são fabricados, grande parte, principalmente os de bem-estar, como serotonina, no intestino. Então a gente precisa cuidar bem desses bichinhos que moram lá, para eles regularem esses neurotransmissores no nosso cérebro. Porque o cérebro de quem tem enxaqueca tem um desbalanço nos neurotransmissores, né? A gente tem menos hormônios, neurotransmissores que causam bem-estar, por isso que a gente tem mais ansiedade, tem mais depressão. Tem muito de hormônios que excitam e poucos que ajudam a regular essa excitação. Então, isso tudo está relacionado com essa microbiota intestinal, certo? Eu falei que aquele barrigão meu, que eu postei hoje, era da berinjela, né? A berinjela, gente, também ela faz parte de um grupo de plantas que chamam solanáceas. Essas solanáceas também têm alguns antinutrientes aí que podem fazer mal para muitas pessoas. Por isso que no meu detox eu sugiro a gente retirar, porque a gente não sabe, né? Então, quem é que faz parte dessas solanáceas? É a berinjela, o pimentão. Muita gente, na minha família, a maioria das pessoas tem enxaqueca, tem gatilho de enxaqueca com pimentão. Mas é a berinjela, o pimentão, o tomate, a batata normal, a batata inglesa e pimenta fresca. São as maior parte desse grupo de solanáceas estão nesses alimentos. Então, assim, o que acontece? Qual que é a solução, tá, gente? Como é que eu vou saber se a berinjela me faz mal? Se eu tô comendo miojo todo dia, né? Então, assim, eu não vou saber. Não adianta eu tirar a berinjela, continuar comendo coisas que são piores, que excitam mais o cérebro, que eu tô comendo pão, bolo todo dia, e tô querendo achar se o tomate me faz mal. Você não vai descobrir. Você precisa desintoxicar seu corpo. E desintoxicar é principalmente tirar essas coisas que estão intoxicando, né? E aí você dá uma alimentação adequada para o seu corpo se recuperar, para o seu corpo sozinho desintoxicar, porque o processo de desintoxicação, ele é o próprio corpo que faz, não é uma coisa de fora, não é um suco verde, não é um óleo, não é nada que você faz de fora que você consegue desintoxicar. É só deixar o seu corpo fazer o trabalho dele, porque o nosso fígado, nossos rins, nosso intestino consegue fazer a desintoxicação sozinho, se a gente não atrapalhar. Então, a solução é: você retira tudo isso da sua alimentação por um tempo. Lógico, se você conseguir um mês, é ótimo. O que eu proponho no meu curso são 21 dias. Você retira essas coisas da sua alimentação e depois você começa a colocar elas aos poucos. E aí sim você vai conseguir saber o que é que te faz mal. Então você perguntou, não pode comer nunca mais feijão? Você precisa tirar o feijão e todas as outras coisas da sua alimentação ali por esse tempo. Depois, se você quer começar a testar pelo feijão, você vai começar a testar pelo feijão. Fala assim, nossa, eu não consigo ficar sem feijão. Vamos ver se o feijão me faz mal mesmo. Aí você vai lá, come o feijão e vê o que acontece, entendeu? É isso. Então, a gente precisa primeiro desintoxicar de tudo pra gente realmente saber o que é que tá fazendo mal pra gente. Porque é muito individual. Porque os gatilhos alimentares são muito individuais, né? E a minha tolerância para cada uma das coisas vai ser individual também. Eu sei que eu tolero zero qualquer leguminosa, mesmo deixando ela de molho. Mas tem gente que não. Eu, por exemplo, tolero café, porque eu não tomo todo dia. Eu tô com o meu nível de sensibilidade menor, né? Eu não tô tão sensível assim. Então, um cafezinho que eu tome
não me causa nada. Hoje, né? Um tempo atrás causava, né? Hoje, depois de eu ter regulado toda a minha alimentação, o café não faz. Tem gente que não vai conseguir o café, entendeu? Iogurte caseiro é gatilho? Sim, é causa de síndrome fúngica, candidíase de repetição, alergia de pele, tudo isso. Gente, leite, derivados, todos. Tudo que é derivado de leite. Que é Petit Suisse, né? Que são esses danoninhos. Mesmo que seja sem lactose, gente. É a proteína do leite o problema, né? Requeijão, manteiga, queijos todos. Tudo isso é derivado de leite, tá bom? Eu vivia de leite e mel. Misericórdia, Tatiane, leite e mel. Você misturou leite e açúcar, né? Porque mel, gente, apesar de ser natural, ser das abelhas, é açúcar, né? É açúcar. Probióticos, você precisa primeiro regular a sua alimentação, para depois você entrar com uma suplementação de probiótico. Porque se você tá com uma superpopulação de algumas bactérias e fungos no seu intestino, você vai tomar probiótico, você vai aumentar isso, entendeu? Por isso precisa, primeiro regula. E vitamina também, gente, muita gente tomando um monte de vitamina aí, e quando você tá com o intestino ruim, você não absorve nada de vitamina, não adianta tomar, você vai fazer xixi caro, é isso que eu falo. Tomar vitamina é fazer xixi caro, se o seu intestino não tá bom, porque o seu intestino não vai absorver as coisas. Por isso que era um dos meus problemas, era de anemia crônica. Por quê? Meu intestino parecia um tobogã, não absorvia nada do que eu comia. Não adiantava eu comer ali fígado, nossa, bife de fígado, gente, não consigo. Minha mãe me fazia quando era criança porque tinha que tratar anemia, mas peguei trauma. Então não adianta, porque o intestino não tá bom, ele não absorve. E aí, se você tá numa situação de saúde muito grave, precisa realmente ir no hospital e tomar isso via endovenosa, tá? Come 10 ovos por dia, amo. Ótimo, pode comer. Não tem limite para ovo, gente. Não tenham medo do ovo. Quem tem intestino preso, o que comer? Gente, primeira coisa, beber água, tá? Nossa, eu já ia esquecer. Tô com a minha água aqui. O alimento principal na alimentação anti-enxaqueca, para você prevenir crise, é água. Água, gente. Água, 20% das crises de enxaqueca são causadas por falta de água, simples assim. Seu intestino pode estar preso por água. Seu intestino pode estar preso por falta de água. Ele pode estar preso porque você está comendo muito cereal, leguminosa, tá comendo pouca fibra de legumes, não leguminosas, legumes e verduras. Ou você tá comendo aveia. Muita gente come aveia pra soltar o intestino e aí ela prende mais ainda. Não dá pra saber. A orientação nutricional individual, né? Ela serve pra isso, tá? Não tem regra que sirva pra todo mundo. Como tratar o intestino? Tratar o intestino, Marília, é fazendo isso que eu tô falando. Você vai tirar tudo que causa irritação, inflamação para o seu intestino, e depois você vai acrescentar algumas coisas aos poucos. Outras coisas, não indico voltar a comer. Glúten, não indico abrir exceção para glúten, não indico abrir muita exceção. Bom, glúten é uma coisa que eu não como nunca, né? Não posso de jeito nenhum, não como, não abro exceção nenhuma. Queijo é outra coisa. Queijo, leite, derivados, também não indico quem tem enxaqueca abrir muita exceção para isso, tá? Então tem coisas que realmente, açúcar, não vai dar para ficar comendo muito açúcar, derivados de açúcar. Alimentos industrializados, também não. Então, gente, você vai tratar o intestino primeiro tirando o que está atrapalhando o intestino e depois deixando o corpo fazer a parte dele, tá? Porque o corpo faz. As células intestinais, elas se renovam a cada semana. É muito rápido. Então, o efeito do detox no corpo é muito rápido. É só a gente deixar ele, não atrapalhar ele, né? Se a gente deixa ele fazer a parte dele, ele se renova sozinho, gente. O nosso fígado também se renova sozinho em semanas, né? Se a gente deixa os nossos rins trabalharem, bebendo água, dando água para ele também vai desintoxicar. Porque a gente desintoxica pelas fezes,
pelo suor e pela urina, né? É isso, é assim que a gente desintoxica, não é tomando suco verde, não é fazendo coisa mirabolante, tá? E o seu intestino, nesse tempo, vai passar por uma adaptação. Você vai começar a dar nutrição para ele, né? E o que você vai comer? Você vai comer proteínas, todas as proteínas, ovos, de todas as carnes, de todos os bichos. Não são coisas que causam inflamação intestinal, problemas intestinais. Os ovos, para algumas pessoas, pode causar, tá? Mas normalmente o ovo é um grande aliado aí na substituição dos pães, nos cafés e tudo mais. Então, a propósito do meu curso é isso, assim, eu uni a minha experiência, né, como pessoa com limitações na alimentação, e também como dona de casa e uma mulher que trabalha fora e que tem que cuidar de 1000 coisas ao mesmo tempo, então a gente não tem tempo para ficar cozinhando demais, fazendo coisa muito elaborada. Vocês vão ver amanhã, eu vou falar como é que eu estruturei na prática isso, porque você precisa ser prático. A gente precisa entender que fazer a sua própria comida precisa ser uma prioridade para você, porque comer fora, outra coisa que eu já ia esquecendo de falar, que atrapalha muito quem tem enxaqueca, são as gorduras, as novas gorduras, as gorduras inventadas pelo homem, que são os óleos de soja, de canola, de girassol, são a gordura vegetal hidrogenada, a margarina. Gente, isso não existe na natureza e isso é altamente inflamatório. E aí, por exemplo, mesmo que você coma fora, você não sabe se a pessoa cozinhou aquilo com óleo de soja. Provavelmente sim, né? Não cozinhou provavelmente com um azeite. Então, é bom você saber o que pode, o que não pode, você botar a mão na massa para você começar a fazer as suas melhores escolhas alimentares, dentro e fora de casa, tá? E aí, gente, lembra, eu quero que vocês, mas eu espero que vocês queiram também fazer essa avaliação de saúde que eu vou mandar no grupo do WhatsApp, para vocês sentirem como é que tá a saúde de vocês, a saúde intestinal de vocês. São mais de 70 sintomas que estão lá. Eu vou mandar o link para vocês acessarem a avaliação pelo grupo do WhatsApp, que tá no link da bio. Amanhã eu falo a resposta. E aí, né, a pontuação, as pontuações, o que significa cada uma dessas, tá bom? Para você ter uma noção de como é que você tá hoje. E como é que você pode chegar, onde você pode chegar com essa mudança na alimentação, tá? Porque todos aqueles sintomas que estão lá na avaliação são sintomas que também podem melhorar com essa mudança, com esse detox que eu proponho, que na verdade é um detox onde a gente só vai tirar os alimentos que intoxicam. Não, a gente não vai colocar coisas muito milagrosas, a gente vai até colocar mais cúrcuma, gengibre, coisas que ajudam o corpo, mas não é esse o principal, tá? Silvia, vem fazer também. A Silvia falou, depois que me segue, melhorou 80%. Você não fez esse desafio, entra lá no grupo também, que é diferente do curso que você fez, que a Silvia participou. Gente, quem não entrou no grupo do WhatsApp, clica no link da bio, entra. E eu vou continuar, vou tirar as dúvidas de vocês por lá, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui bastante tempo. Então, amanhã eu vou continuar o assunto, vou dar o resultado aí, o que significa para a saúde de vocês, a pontuação que vocês fizerem no teste. E vou falar um pouco de como é que funciona o desafio, tá? Será que eu esqueci de alguma coisa? Toda vez que como ovo não me sinto bem, estranho. Tem gente que não... Tem gente que a proteína do ovo pode ser alergênica, tá? Tem gente que tem problema de comer o ovo puro, mas quando coloca na receita não tem de tudo. Agora, gente, gatilho alimentar e enxaqueca não tem regra, tá? Tem gente que vai ter gatilho com banana, tem gente que não vai. E tem gente que vai ter com ovo, tem gente que não vai ter. Os gatilhos são individuais, não servem para todo mundo. Nessas receitas do detox, eu considerei isso. Considerei algumas coisas, algumas substituições,
mas tirei a maior parte dos alimentos que são gatilhos para a maioria das pessoas, mas o autoconhecimento sempre prevalece. Se eu falar, não, pode comer banana, aí você sabe que banana desencadeia a crise para você, você não vai comer, certo? Então, o autoconhecimento sempre prevalece, mas tem gente que não consegue chegar no nível de identificar o que é que faz mal como gatilho, tá? Lembrando que esses alimentos são alimentos que influenciam a sua sensibilidade à dor. Não é que ele causa enxaqueca em seguida do que você come. Porque você pode estar pensando, a Mônica tá falando um monte de baboseira. Porque eu como arroz e feijão todo dia e não tenho enxaqueca depois. Mas é o efeito acumulado disso no seu intestino que deixa o seu cérebro mais sensível à dor. A relação não é direta, como quando você come, por exemplo, shoyu, que é uma relação direta para muitas pessoas, né? Come shoyu e em seguida tem crise. Sou eu, né? Não posso, tá? Então, gente, eu vou estar disponível no grupo do WhatsApp agora para vocês, para responder as dúvidas, tá bom? Polvilho, gente, pensa, é o quê? É uma farinha, né? É uma farinha, só não tem glúten, mas é farinha igual, tá bom? Banana, muita gente tem gatilho porque a banana contém tiramina, que é um grupo de alimentos que é gatilho para algumas pessoas, para outras não, tá? Não quer dizer que a banana seja para você um gatilho, tá bom, Patrícia? Gente, eu vou aguardar vocês então no grupo do WhatsApp. A gente continua amanhã na live às 19 horas de novo, outra live, tá bom? Aguardo vocês, tenham uma boa noite. Vou tentar deixar essa aqui salva, tá bom? Se o Instagram deixar. Rezem por mim. Até daqui a pouco no grupo. Tchau, tchau, gente. Boa noite.